Capítulo 33. O fim do juízo final. Quando o casal divino chegou ao império do amor universal, eles foram recebidos com uma grande festa. Étel já estava sendo aguardada por todos os seus amigos. Mariana correu até ela e abraçou-a por longos minutos, enquanto todos aplaudiam o trabalho inesquecível realizado. Étel já não era mais a mesma. A sua luz estava mais bela e pura, assim como Gabriel. Os dois haviam se elevado mais ainda na escala evolutiva. Jesus, que estava presente ao banquete de luz, disse ao casal: Sim, meus irmãos, vocês já avançaram muito além do estágio evolutivo da Terra. Caso queiram, poderão continuar suas jornadas evolutivas em mundos mais evoluídos e felizes do que a Terra. Amado Mestre, se não te opões, nós gostaríamos de continuar na Terra, pois eu e Étel receberemos muitas orações dos nossos irmãos que aqui buscam sua aventura espiritual. E nós ficaríamos muito felizes se pudéssemos continuar nessa pátria amada, que é a Terra, onde poderemos auxiliar a toda esta humanidade no caminho da evolução até Deus. Étel, abraçado em Gabriel, apenas concordava com a cabeça, demonstrando que por nada desse mundo se separaria novamente de sua alma gêmea. O mestre disse, então, em um tom engraçado: Mas será que ninguém quer ir embora da Terra? O que será que temos aqui de tão bom? Com alegria nos olhos e abraçando os dois, o mestre mesmo respondeu: O que temos de bom aqui é o amor que todos sentimos uns pelos outros e também a necessidade que sentimos de amparar e libertar os nossos irmãos, ainda escravizados nos caminhos da descrença e do ódio. Todos, então, deram-se as mãos e apenas olharam para aquele maravilhoso céu do Império do Amor Universal. Nenhuma palavra foi dita por mais de um minuto. E nem precisava. Sabíamos que cada um fazia sua prece de agradecimento a Deus pela beleza da vida criada por ele. Eu e o irmão Hermes, no nosso plano independente, também nos demos as mãos e repetimos esse mesmo gesto. Logo após, todos se despediram e foram cuidar de seus afazeres. Gabriel e Étel foram passear às margens do grande lago, como há tempo não faziam, livres do corpo físico. Abraçados, os dois anjos caminharam por um longo tempo e conversaram sobre tudo o que lhes havia acontecido naquela última jornada no mundo físico. Então, Gabriel lembrou-se de algo. Ele convidou Étel para rever um velho amigo. Ela perguntou se era Sebastião, pois estava com muita saudade daquele novo amigo. O anjo disse que não, apenas pediu-lhe paciência, pois era uma maravilhosa surpresa. Os dois volitaram até uma cidade astral no plano intermediário. Era uma cidade semelhante àquela em que Gabriel visitou Sebastião, inclusive muito parecida com o agradável lugar da própria Terra. Uma pessoa que não soubesse que estava desencarnada acreditaria estar vivendo no próprio mundo físico. Ao chegarmos lá, Gabriel foi recebido por um belo rapaz que possuía pouquíssima luz, mas era dono de uma beleza incontestável. O seu sorriso irradiava uma paz e uma felicidade incomum. Gabriel, então, perguntou a Étel na frente do jovem: Étel, tu reconheces esse nosso irmão? A bela moça ficou confusa. Ela não sabia onde Gabriel queria chegar, pois ela nunca havia visto aquele garboso rapaz. A moça, então, disse ao rapaz: Desculpe, meu irmão, mas não creio conhecê-lo. Tu me conheces sim, minha irmã, respondeu o jovem, mas não com esta forma. Nós fomos muito amigos nessa última encarnação. Eu era João, mas prefiro que tu me chames de Joacabe. Eu entendo que não me reconheças, pois o meu corpo tinha uma outra forma. Agora as minhas deficiências físicas e espirituais fazem parte de um passado distanciado de Cristo, o qual jamais desejarei voltar a viver. Étel não se conteve de alegria e abraçou, em lágrimas, aquele irmão que tanto colaborou na divulgação da união cristã. Ele venceu suas inferioridades espirituais
e agora encaminhava-se para a aventura espiritual. Em alguns séculos, ele se transformaria também em um anjo, desmistificando por completo a ideia de anjos criados por Deus ou demônios condenados eternamente ao inferno. Joacabe havia renascido das suas próprias cinzas, como a ave mitológica fênix, comprovando a justiça e a sabedoria de Deus, que permite a todos a remissão de seus erros. Somente quem viu Gabriel recolher Joacabe na cidade astral, Império dos Dragões do Mal, e depois o viu encarnado em deplorável situação física, e por fim o via agora, poderia compreender a alegria daquele rapaz que, desde o seu retorno à pátria espiritual, vivia em plena felicidade. A conversa corria solta quando Gabriel mudou de assunto. Joacabe, tu sabes que hoje os técnicos irão exilar os habitantes do Império dos Dragões do Mal? Joacabe espantou-se e respondeu que não sabia. Sim, disse Gabriel, faltam poucos grupos no mundo inteiro. E um desses agrupamentos é a tua conhecida cidade. E Dracos, como ele está reagindo? Perguntou Étio. Dracos não comanda mais o Império dos Dragões do Mal. Espíritos mais cruéis do que ele o depuseram. Ele não é mais o mesmo. O amor começa a encontrar espaço naquele coração atormentado. Não seria bom se fôssemos visitá-lo antes do exílio? Disse Joacabe. Os dois concordaram com Joacabe e partiram para a horrível cidade. Lá encontraram inúmeros operários de Cristo trabalhando naquela zona infernal. Os espíritos trevosos fugiam como ratazanas à estranha aparelhagem que tinha a finalidade de agrupar os da esquerda do Cristo para o exílio. No plano físico, os últimos encarnados à esquerda do Cristo já estavam desencarnando, pois faltavam menos de 10 anos para o fim do período de exílio. Eles ironizavam diariamente as tragédias que ocorriam no orbe, alegando serem apenas coincidências localizadas, mas o Criador estava promovendo, no plano espiritual, o juízo final, comprovando as profecias apocalípticas. Enquanto a espiritualidade trabalhava na higienização do planeta, nossos amigos procuravam o antigo líder da cidade. Ouvíamos, a alguma distância, as ameaças dos novos líderes daquela cidade que depuseram Dracos. Eles ofereciam uma feroz resistência aos trabalhadores de Cristo. Alguns minutos depois, fomos encontrar Dracos caído em um lamaçal, escorado em uma sólida rocha. Por incrível que pareça, ele reconheceu Joacabe imediatamente. E isso apesar de estar muito escuro naquele lugar. Étel, em boa luz, não o havia reconhecido, mas Dracos o fez com invejável precisão. Achei aquilo estranho. Joacabe, és realmente tu? Disse Dracos. Como estás diferente! Agora tu também possues luz, meu irmão. Dracos sorriu e continuou a falar, contente. Eu fico feliz de que tenhas feito o negócio correto. Tu tiveste mais visão que eu. Dracos, isso não é um negócio, são as nossas vidas. Isso não se resolve com negociatas, e sim com amor, disse Joacabe. As lágrimas corriam soltas dos olhos de Joacabe, que estava profundamente penalizado com a situação de Dracos, que estava jogado ao chão como um mendigo. Amor, disse Dracos, amor. Será que um dia eu entenderei o que isso significa? Deve ser algo muito bom, porque te vejo e te sinto tão bem. Eu acompanhei daqui a tua jornada pelo mundo. Tu venceste todas as dificuldades e te tornaste grande. A cada passo que tu davas, eu me convencia mais de que tu havias seguido o caminho correto. Como disse Jesus, o caminho da verdade e da vida, o caminho que leva ao Pai. Tanto te admirei e fiquei feliz que perdi o comando da cidade. Eu fui traído por assessores que sentiram minhas fraquezas, mas não reagi, pois isso não me traz mais alegria. Eu só quero agora aguardar esse exílio e começar vida nova. Quem sabe nesse novo mundo eu não descubro o que é o amor?
Joacabe, então, caiu de joelhos no chão e, em lágrimas, abraçou Dracos. Gabriel e Étel aguardavam alguns passos de distância, comovidos com a beleza daquele momento. Dracos, meu irmão, meu coração chora de felicidade por tomar conhecimento de tua intenção de mudar. Eu te agradeço do fundo de minha alma pela notícia que me trazes. Tu não sabes quantas noites eu chorei, lembrando-me de tua situação penosa nestes charcos pestilentos. Não deverias te preocupar comigo, meu irmão. Continua tua caminhada em paz, pois tu já fizeste tudo o que poderias fazer por mim. Tu me despertaste das trevas. Agora vai, meu querido irmão. Naquele momento, eu compreendi que eles se chamavam de irmão não por fazerem parte da família universal, mas sim por terem sido irmãos em diversas encarnações na Terra. Os laços que os ligavam eram mais fortes, e Gabriel sabia disto. Por isso o anjo avisou Joacabe da partida do irmão que ele havia abandonado em busca do bem. Joacabe beijou a fronte do irmão, levantou-se e despediu-se, enquanto Dracos era atraído por um estranho aparelho que recolhia os espíritos que estavam com a túnica nupcial maculada, ou seja, com as suas almas ainda impregnadas com as pesadas toxinas do ódio e de sentimentos inferiores. Antes de ser levado, Dracos ainda disse, olhando nos olhos de Gabriel: Obrigado por teres resgatado meu irmão das trevas. Eu sei que deveria ter te ouvido naquela época, mas agora eu farei isso, eu te prometo. Gabriel apenas deixou correr uma lágrima que simbolizou o seu apreço pelas palavras de Dracos. Enquanto ele se afastava, Gabriel e Étel abraçavam Joacabe, que chorava como uma criança. Nem sempre nossas almas estão preparadas para as providências inevitáveis da vida. Enquanto se desenrolava esta cena, eu perguntei ao irmão Hermes: Como Dracos pode ter sido líder desse inferno? Se nesta cidade existem estupradores, sequestradores, assassinos, enfim, espíritos cruéis como a própria manifestação do demônio. Enquanto isso, vejo Dracos com bons olhos, até mesmo com uma grande simpatia. Dracos já foi tudo isso que falaste. Assim como nós também, em um passado muito distante, cometemos nossos erros. Mas agora ele está se transformando para o bem. Ele está se libertando dos grilhões do ódio e da inferioridade espiritual. Em breve, ele será como Joacabe, um espírito redimido de seus pecados por seu próprio esforço e pela infinita misericórdia de Deus. Eu fiquei alguns minutos refletindo sobre as palavras do irmão Hermes. Realmente não devemos julgar nem condenar a ninguém, apenas aconselhar com um espírito de fraternidade, pois no passado talvez tenhamos cometido erros semelhantes, embora nossa limitada memória não nos permita romper as barreiras de nossas infinitas reencarnações. Lembrei-me, então, naquele momento, de uma frase psicografada por Chico Xavier e autoria do espírito André Luiz no livro Agenda Cristã, que diz mais ou menos o seguinte: devemos amparar os caídos e não condená-los, pois não sabemos onde nossos pés tropeçarão ou já tropeçaram. Após aquele inesquecível encontro de Joacabe com Dracos, fiquei acompanhando o trabalho da espiritualidade nos processos de exílio para o planeta de ordem inferior. Na chegada do ano 100 do período profético, não havia mais nenhum espírito da esquerda do Cristo encarnado na Terra. As últimas caravanas com exilados estavam partindo para o novo mundo, onde aqueles irmãos teriam que recomeçar suas vidas através de novos instrumentos de evolução. Após a conclusão de todo o processo de exílio, nós ouvimos, dentro de nossas almas, a seguinte frase proferida pelo onipresente Jesus: Vinde a mim, meus bem-amados, porque bem-aventurados são os mansos de coração, e estes herdarão a terra. Capítulo 34. O começo de uma nova era. Eu sentia que nossa missão estava chegando ao final. A humanidade estava mudando.
Os novos conceitos de vida dos espíritos de boa vontade que estavam encarnando na Terra transformavam, pouco a pouco, a ideologia de vida no planeta de Jesus. Parecia que eu estava vendo aquela mesma peça teatral que havíamos visto no Império do Amor Universal, representada pela companhia teatral Filhos do Vento. Ainda existiam equívocos e conflitos no mundo, mas eram bem menores, e tudo era fruto de uma inexperiência espiritual. Nada era realizado por maldade, pura e simples. Todos eram irmãos de boa vontade que apenas erravam por não saber reagir às circunstâncias da vida. Com o tempo, os da direita do Cristo adquiririam sabedoria e aprenderiam a viver na mais plena paz. Ademais, um grande número de encarnados eram espíritos muito elevados, o que muito auxiliava aos espíritos em evolução. A Terra abandonava a classificação de planeta de expiação e resgate de dívidas para assumir a denominação de planeta de regeneração espiritual. Enquanto eu e os espíritos amigos assistíamos a essas cenas, comecei a me preparar para o encerramento dessa fantástica viagem, assim como um espectador que prepara-se para levantar de sua cadeira no final de um inesquecível espetáculo. O irmão Hermes, então, solicitou-me calma, pois nossa missão ainda não havia se encerrado. Iríamos dar mais um salto no tempo para concluir a história de um anjo. Hermes convidou-me a darmos um salto de quase 300 anos após o término do juízo final. Chegando lá, eu vi grandes avanços tecnológicos e morais. Uma humanidade esforçada no trabalho e no estudo, mas com muito interesse pelas artes e pelo lazer. A estrutura familiar era muito bem organizada e o bem comum era meta prioritária. Existia um único governo supremo em todo o planeta, e cada país produzia determinado produto para o interesse geral. No mais puro sentimento de fraternidade, todos repartiam as riquezas de forma igualitária. Naquela época, já eram raríssimos os casos de polícia. Seria um grande choque para a humanidade casos de assassinatos e crimes hediondos. O amor, o respeito e a paz eram lemas seguidos à risca pelos espíritos eleitos. Apesar de não terem ainda alcançado a perfeição, segundo os padrões terrenos, todos caminhavam com passos firmes para novos estágios evolutivos da escalada infinita até Deus. As trevas tradicionais, nas quais a Terra viveu por milênios, eram apenas lembradas como um triste período da evolução planetária, nesse futuro não muito distante. A natureza era respeitada e todas as destruições realizadas pelo homem já haviam sido recuperadas. Os cientistas já haviam comprovado que o contato com o Criador é a única forma capaz de desvendar os mistérios criados pela inteligência suprema. A humanidade já havia dado grandes saltos no campo do conhecimento espiritual. A morte já não impunha mais medo. Os homens entravam constantemente em contato mediúnico com o mundo espiritual para decidir sobre os novos rumos que deveriam seguir para o bem da coletividade. A felicidade finalmente havia chegado à Terra. O homem havia descoberto que somente o amor e uma vida espiritualizada, apartada da animalidade tão comum no milênio anterior, poderiam trazer a paz e a felicidade que tanta humanidade procurava. O irmão Hermes, então, convidou-me a visitar Gabriel. Ele estava trabalhando ativamente quando o encontramos, mais belo e iluminado do que nunca. Mal havíamos chegado e ele recebeu um comunicado que há muito tempo aguardava. Logo ele deslocou-se para um outro mundo. Gabriel dirigiu-se para o planeta onde foram exilados os espíritos da esquerda do Cristo da Terra. Chegando lá, o arcanjo desceu às zonas de trevas daquele estranho mundo. Uma equipe espiritual estava próxima de um rapaz que gemia e contorcia-se no lodaçal. Os espíritos que estavam próximos comunicaram a Gabriel a situação do rapaz.
O anjo agachou-se e disse-lhe: Alaor, pede a Deus paz para o teu coração e te sentirás melhor. Utiliza-te dos recursos da prece. O rapaz, que estava gemendo, silenciou, assustado. Ele reconheceu aquela sublime voz e aquelas mesmas palavras que havia ouvido há mais de 300 anos atrás. Ele olhou para o anjo e balbuciou: Gabriel. O anjo sorriu e disse-lhe: Chegue de sofrer, irmão, vem conosco, vamos começar uma nova vida. Boquiaberto, Alaor perguntou-lhe: Tu te lembras de mim? Fui eu quem destruiu tua vida. Eu sou o verme que destruiu a luz do final dos tempos. É o que esses vampiros sempre me dizem. Alaor se referia aos espíritos galhofeiros que atormentam os desencarnados com peso na consciência. Esses infelizes irmãos jogam habilmente com os dramas de consciência daqueles que se distanciaram de Cristo. Gabriel então respondeu: Eu sei quem tu és, Alaor. Por este motivo vim te ajudar a encontrar a paz. Mas eu te matei. Tu deverias querer te vingar e não me perdoar. Gabriel olhou para Alaor com seu olhar mágico que consegue levar às lágrimas os mais empedernidos corações e disse: Alaor, a vingança é uma lâmina de 2 gumes. Uma das extremidades da lâmina fere a vítima e a outra a consciência de quem a empunha. Portanto, a vingança não beneficia ninguém. Vamos falar de algo que beneficia a todos. Vamos falar do perdão. Gabriel sentou-se ao lado de Alaor, naquele lodo repugnante, e continuou com toda a tranquilidade do mundo. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo nos narra que Simão Pedro perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele tiver pecado contra mim? Será até 7 vezes? O mestre lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. O anjo olhou para Alaor e disse: Meu irmão, eu só tenho amor e carinho para te dar. Cabe a ti perdoar a ti mesmo, pois eu já havia te perdoado antes mesmo de cometeres aquele crime, porque é isso que Jesus nos ensina: perdoar sempre. Vamos, meu irmão, esqueces de teu erro, mas guarda a lição, pois só assim encontrarás a paz e poderás reconstruir a tua vida. Conta com meu apoio, pois eu farei o que estiver ao meu alcance para te ajudar. Alaor levantou-se meio tonto e abraçou Gabriel. O rapaz chorava desesperadamente, como se as palavras do anjo tivessem libertado sua alma de um eterno inferno, que era o que ele realmente estava vivendo. Após o abraço fraterno, Alaor foi conduzido para um hospital espiritual daquela região. Gabriel visitou-o por diversos anos até sua reencarnação naquele novo mundo. Eu fiquei por alguns minutos apreciando a alegria do anjo, que em todos os momentos demonstrou sua felicidade em ajudar os semelhantes. Eu acredito até que é ele quem mais recebe de Deus nesses momentos. A sua felicidade é tão grande que seu espírito chega a brilhar com mais intensidade. Então eu pensei: como são felizes aquelas pessoas que trabalham no que gostam. Todos os espíritos amigos, então, ficaram ao meu redor e o irmão Hermes disse-me: Roger, agora acabou. A história de um anjo está materializada no papel. Nossa parte do trabalho está pronta. Agora é por conta dos encarnados que lerem essas páginas. Que Deus os ilumine para que eles abram seus corações e mentes para compreender a importância desta obra. Todos nós nos abraçamos, felizes pelo dever cumprido. Enquanto os espíritos amigos comemoravam, eu olhei para o céu com a certeza de que a felicidade verdadeira está com aqueles que acreditam sinceramente que Deus está lá, dirigindo nossos caminhos. Pós-fácil. Amados irmãos, nós esperamos que a figura simbólica de Gabriel sirva como um detonador psíquico, com o objetivo de despertar os encarnados para as inadiáveis transformações da alma.
Gabriel e seus amigos personificam, nesta obra, todos os missionários de Deus responsáveis pela grande transformação a se realizar em nosso mundo. Os fatos, acontecimentos e descrições ocorridas ao longo da história constituem a mais pura verdade. Por esse motivo, lembramos ao leitor amigo sobre a importância de uma sincera autoanálise e de uma honesta preparação espiritual para esse momento tão delicado pelo qual está passando esta humanidade. O leitor prudente saberá identificar a perfeita compatibilidade desta obra com tudo o que foi falado e escrito sobre esses assuntos. Cabe, pois, aos homens de boa vontade apenas prepararem-se para a felicidade extrema com que Jesus abençoará este mundo. E aqueles que desprezam as palavras santas devem se preparar para a dor e o ranger de dentes, que serão uma constante no inevitável exílio. Esperamos contar com a presença de todos vocês nessa nova era de paz e felicidade na Terra. Portanto, coloquem-se à direita do Cristo para que possamos seguir juntos pelo caminho das bem-aventuranças de Jesus, que há 2000 anos aguardamos ansiosamente. Ouçam, irmãos, o secular convite que o Rabi da Galileia ofertou à humanidade. Libertem-se do ateísmo materialista, pois a chave da felicidade eterna está na humildade e na modéstia perante o Criador dos mundos. E que Deus lhes abençoe hoje e sempre. Espíritos Amigos, Porto Alegre, 10 de fevereiro de 1996. Últimas palavras. Prezado leitor, o que posso dizer? Em muitos casos, eu fiquei tão surpreso como vocês que folhearam essas páginas. Verdade ou mentira? Não será fruto da imaginação desse rapaz? Eu sei que todas essas hipóteses serão levantadas, mas eu deveria evitar a publicação desse importante material que iluminará muitas pessoas simplesmente por ele ultrapassar os limites da compreensão humana? Deveria eu mentir para mim mesmo, evitando a publicação dessa obra que é um inesquecível aviso aos homens e um rico conjunto de informações e instruções para a evolução espiritual da humanidade? Não, jamais. A cada ano que passa, a cada década, o homem evolui em todos os sentidos. E já está na hora da humanidade evoluir também no aspecto espiritual. Enquanto o homem conquista a Lua e o espaço, percebemos que ele não conseguiu entrar 1 milímetro para dentro de si mesmo e descobrir de onde veio e para onde vai. A evolução para o terceiro milênio exige-nos uma sensibilidade mais apurada para podermos perceber o que nossos olhos não podem ver. Jesus já alertava que suas verdades eram para aqueles que tivessem olhos para ver. Eu gostaria também de aproveitar essas últimas linhas para desculpar-me com os espíritos amigos pelas vezes em que combinamos um horário de trabalho e apresentei-me para a tarefa sem o equilíbrio necessário. Nestas vezes eu tive que ouvir as repetidas palavras: Roger, vai descansar. Tu não estás em sintonia. Desculpe-me, irmãos, mas às vezes torna-se difícil manter a serenidade ante os diversos problemas do cotidiano. Para encerrar, só posso dizer aos leitores que viajaram por essas páginas que fui sincero e honesto em todo esse trabalho que muito me orgulha e que fiz o possível para não distorcer aquilo que os amigos do mundo maior me comunicaram. E foi isso que eu vi, ouvi e senti nesta fantástica viagem astral que ficará gravada em minha mente e em meu coração por toda a eternidade. Que a paz e a luz de Deus e de Jesus estejam sempre com todos nós. Roger Bottini Paranhos, Porto Alegre, 10 de fevereiro de 1996. Fim.